Então, olá, formandos, aqueles que vão estudar, que estão estudando aqui as nossas formações bíblicas, vamos dar continuidade aí aos pictogramas. Pictogramas é a escrita nas cavernas? Então, essas transcrições foram evidenciadas nos sinais deixados nas paredes das cavernas, mas elas não podem ser consideradas a escrita propriamente dita, visto não seguirem uma forma padronizada de representação. Então, nós não podemos chamar os pictogramas de escrito que os homens desenharam nas cavernas. Então, isto é um fato que existiu há muito tempo atrás. Então é uma forma já do homem se comunicar através de imagens. E vocês podem ver aí, temos essa imagem aí na parede aí da caverna, desses animais aí desenhados, que é a forma do homem se comunicar daquilo que ele viu. Então ele vai desenhando. Então é um ledo engano nós acharmos que ter imagens é idolatria, né? Lá nos outros estudos sobre o catecismo, sobre a disciplina lá, sobre a igreja católica, catequética, vocês vão aprender sobre o que é mesmo idolatria, tá? Porque senão eles poderiam, os homens da caverna, ser idólatras dessas imagens aí que eles fizeram, né? Então, as imagens, antigamente o homem se comunicava desenhando imagens. Vocês viram na formação anterior sobre como era a escrita dos egípcios. Era imagens, tinha uma águia. Então, eles iam desenhando, certo? Então, estas pinturas rupestres eram desenhos simbólicos, os quais objetivavam representar coisas, animais, objetos, pessoas. Por não haver organização, cada pessoa sinalizava o que pretendia expressar de uma forma diferente, de forma aleatória. Então, a forma de cada um se expressar, o que você queria. Especialmente por esse motivo, essa tentativa de comunicar dos primórdios não era muitas vezes compreensível por todos. De modo que, com o passar do tempo, esses sinais deixavam de atender às necessidades de comunicação. Então, o que veio claro que os pictogramas, essas imagens aí das cavernas, elas não eram fácil de outra pessoa entender o que estava querendo dizer. Se você, por exemplo, olhar essas imagens na caverna, você vai entender a mensagem do outro. Por isso que não é considerada escrita, porque a escrita ela é algo que dá para você transmitir para o outro que você está tentando fazer, ou seja, dá para se ter uma leitura. Então é isso, a escrita ela tem que permitir você ler. O que é a leitura? Você vai entender o que está querendo dizer o recado, certo? Então vamos agora aqui para Abraão e a escrita. Então vamos iniciar nossa análise da escrita do povo hebreu com a existência de Abraão. Então, definindo que tal pessoa tenha saído de Ur. Lá no Gênesis capítulo 11, verso 31, se você pegar a sua Bíblia e abrir, você vai ver que existia uma pessoa que tinha saído de Ur, que é o Abraão. Uma região que se idealiza conhecer os símbolos cuneiformes, ou seja, essa região do Ur que o Abraão morou, eles entendiam a escrita cuneiforme. Lembra qual é a escrita cuneiforme? A primeira escrita que surgiu por meio dos sumérios, certo? Então, nesta rota clássica, temos que Abraão ele vai sair de Ur dos Caldeus, indo para Padã Arã. Se você for abrir o Gênesis no capítulo 28, versículo 2, você vai ver Deus dizendo assim: levanta-te, vai a Padã Arã. Deus vai dizer a Abraão, né? Vai à casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E tem contato com todas as culturas da região do Eufrates em que passou. Tipicamente nesse percurso, a forma da escrita é o cuneiforme. Então, nós vamos ver aqui a trajetória de Abraão neste mapa. Eu vou aumentar aqui o mapa para vocês verem, né? Deixa eu aumentar aqui o mapa. Olha só aqui no mapa. Se a gente for ver o mapa, vamos conhecer aqui a trajetória de Abraão. Nós podemos ver que Abraão ele está aqui, ó. Vocês podem ver Ur, certo? Aqui, ó, Ur dos Caldeus morava. E pode ver que aí já é perto da região dos sumérios. Então ele tinha conhecimento dessa linguagem dos sumérios, certo? Por isso que
que o povo teve a mesma inspiração de ter essas escritas. Então está aí a trajetória de preto aí, ó. Essas setinhas pretas mostrando para onde Abraão tem andado. Aí aqui já vai mostrar Gênesis, no capítulo 11 e 12, né? Quando diz para Abraão ir para Canaã, certo? E ele vai fazendo essa trajetória. E Deus manda ele ir para onde? Nessa trajetória toda lá de que a gente viu, ó, descendo, ó, subindo, ó, vai para Padã Arã, certo? Onde Deus mandou Abraão ir, para que Abraão fosse... E nessa trajetória toda aqui, ele teve contato com os sumérios, com essa linguagem dos sumérios. Aí a gente sabe na história de Abraão, quem não leu, leia, assista o filme de Abraão. Eu aconselho ver para você ter um conhecimento melhor, um entendimento melhor. Daqui de Padã Arã, descendo, Abraão chega no Egito. Quem é que não lembra que Abraão chegou ao Egito? Tá aí o Egito, ó, onde Abraão chega no Egito, certo? Então ele teve todo este contato com estes povos. Então, se você for ver na Sagrada Escritura, o povo de Deus sempre ele está girando no que eu falei no início das formações anteriores, o que a gente chamava aqui o Oriente Médio. Lembra que eu falei Oriente Médio? Então, o povo de Deus ele está girando por essa região toda aqui, certo? Aí para o Egito, volta, aí Moisés estava lá, e na história de José, que foi preso, jogado no Egito, e o Egito vai para lá, e vai para lá, e volta para cá de novo, e vai para Babilônia, então tudo por aí girando aí, certo? Não esqueça que os sumérios, a história dos sumérios vem muito antes, tá? Da história do Abraão aí, mas vamos entender melhor essas historinhas aí, tá bom? Então vamos lá voltar aqui para nossa apostila. Então, existe uma escrita ainda mais antiga que a escrita cuneiforme, é a chamada proto-sinaítico. O que é essa escrita proto-sinaítico? Então, essa escrita proto-sinaítico, ela segue o princípio acrofônico, em que a primeira letra ou a sílaba da figura seja idealizada na escrita. Tais são relatadas como as escritas alfabéticas mais antigas, vindo na linha de recordar fatos passados. Seu desenvolvimento se dá na região semítica e sendo difundida para essa região e chegada à região egípcia. Então, a região semita e egípcia se adequaram e evoluíram a esse tipo de escrita, a escrita proto-sinaítico, que seria o que? A primeira letra ou sílaba da figura, ela tinha que ser idealizada na escrita, a primeira letra. Então tá aí um modelo aí do tipo de escrita mais antiga, ainda considerado mais antigo do que a dos sumérios lá, cuneiforme, certo? Vocês podem ver aí a pedra aí, o modelo desta escrita aí, como que era. Agora imagina, queridos estudantes aí da formação bíblica, se o povo estava preocupado em estar escrevendo na Bíblia, tudo que o povo de Deus fazia, eles iam anotando, eles iam anotando. Porque, infelizmente, se tiver algum protestante assistindo essa formação, espero que abra sua cabeça. Pelo amor de Deus, se não abrir sua cabeça, você vai precisar de uma pedra dessa bem na sua cabeça para poder abrir essa mente aí sua, viu? Olha, o povo não estava preocupado e vamos andando e vamos escrevendo o que está acontecendo. Abraão matou um carneiro. Vamos escrever, Abraão matou um carneiro. Ai, derramou muito sangue. Vamos anotar aqui. Gente, não era diário, não existia diário. O diário de Daniela, não existia diário para estar escrevendo tudo que a pessoa fazia em tal horário, porque olha a dificuldade que é que vocês estão vendo, irmãos. Escrita nas pedras, nas lascas de pedra, de madeira, essa dificuldade. Nas peles dos bichos, que ainda tinha que fazer todo um procedimento para não apodrecer a pele
de carneiro, de bode, tá entendendo a complicação que é? Então o povo não estava preocupado em escrever, não. E a escrita ainda era uma coisa muito de pessoas que tinham condições. Os hebreus eram pobres, eles não tinham condição de estar escrevendo nada da história. Então as coisas existiram primeiro, os acontecimentos só depois foram preocupar é, com escrita. Então tire da cabeça, vamos tirar da cabeça que só vale tudo que está escrito na Bíblia, não. Porque senão nós estamos lascados se for assim. Então a questão é que em toda a fase de contato não se tem um relato de que Abraão e seus descendentes, antes de Moisés, tenham escrito documentos em qualquer uma das formas de escrita. Então não se há relatos e comprovação que antes de existir Moisés, Abraão, que é o primeiro povo que na Bíblia conta, né, que Moisés é que vai falar de Abraão, ele escreve, que é o Gênesis, não se sabe, não se tem conhecimento, entendimento, não tem fatos e comprovações de que Abraão e seus descendentes escreveu alguma coisa, não. Entendem? Então, temos na cidade de Ebla relatos sobre a vida de Abraão em tablets em escrita cuneiforme. Então, numa cidade chamada Ebla, tem escritos nos tablets, esses tabletzinhos, né? essas pedras, essas escritas, essas madeiras, escrito na linguagem cuneiforme, que é a dos sumérios, né? Mas não existe nenhum relato de que ele tenha escrito algo, o próprio Moisés não, mas outras pessoas escreveram sobre Abraão, tá? Então, assim sendo, é de analisar que Abraão e seus descendentes não tenham adquirido técnicas nesse tipo de escrita. Lembrando que a escrita era complicada, ainda hoje é complicado as pessoas aprenderem o alfabeto A, B, C, D, F, G, H. Então, quantas pessoas ainda hoje, em pleno 2023, não é analfabeto, não sabe nem ler e escrever? Imagine aquela época, irmãos. Imagine aquela época, você aprender ainda essa escrita cuneiforme que vocês viram. Veja lá o início da formação bíblica, para vocês verem como é que era a escrita cuneiforme, quão complicado era. Então, porque o cuneiforme exige modelos padrões e o proto-sinaico necessita ambiente propício para a escrita, o que seria considerado difícil para os Abiru, que são povos nômades que eram conhecidos os hebreus daquela época. Então os hebreus naquela época eram chamados de Abiru, povo nômade. Então era complicado para esse povo ter todo um preparo de fazer as escritas. Então, traduzindo, o povo hebreu era um povo brabo, bruto, que não tinha capacidade de conseguir escrever. Apenas a cultura dos povos de classe elevada daquela época eram capazes de escrever. Entendeu, meu povo? É como se você fosse pegar um homem da roça. Nada contra quem é da roça, que minha família é da roça. Mas é como se fosse pegar o povo lá da roça, que não estão preocupados em estar escrevendo nada, e bota eles para escrever. Então é do mesmo jeito os Abiru. Então a gente pode chamar o povo da roça de Abiru. Então os Abiru. Então o povo da roça daquela época se chamava os Abiru. Então os Abiru, eles não estavam preocupados com isso não. Era um povo bruto, grosseiro ali, daquela vida ali que eles tinham de estar fazendo as coisas, entendeu? Então, Zabiru ou Apiru foi o nome dado por várias fontes sumérias, o sumério, o povo sumério, que nós vimos também no início aí, os egípcios, os hititas, os povos ugariticas, que são aproximadamente antes de 2000 a cerca de 1200 anos antes de Cristo, e grupos de pessoas que viveram como invasores nômades em áreas da região noroeste do Crescente Pérsia, da Mesopotâmia e do Irã até a fronteira do Egito. Então ele foi dado este nome por estes povos aí, os egípcios, acaditas, certo? Por volta lá até 2000 anos antes de Cristo. Então tá aí uma imagem de Abraão, Sara e Isaac, né? Os Apiru, eles são Apiru, ou seja, os roceiros. Se você quiser chamar roceiro, gente da roça do Baixio, chama de Apiru, são Apiru, certo? Ou os Abiru, viu? Então, vamos aqui sobre Moisés agora. Então, entender aí como era a trajetória de Abraão. Ele foi andando, então ele já tinha conhecimento dessas linguagens sumérias, porque ele era dessa região onde
a origem da história começou, como eu falei para vocês, no início da formação. Então, lá no livro de Atos, se você quiser pegar Atos agora, capítulo 7, versículo 22, você abrir aí, vai dizer o seguinte: assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então, pare para pensar, irmãos. Por que que o cabo do Moisés, o bebê, foi colocado dentro de um cestinho? Porque até Moisés, o povo de Deus, não sabia escrever nada. Então Deus, ele tem seus meios de conduzir o povo à trajetória. Então Deus não poderia descer dos céus e enfiar por goela abaixo para Abraão aprender a ler e escrever. Entendeu? Então faz tudo parte, ó. Deus levou Abraão até o povo de Abraão chegou no Egito. Aí do Abraão, toda aquela história do Abraão, pega um filme aí que a gente vê, eu já até aconselho de já. A partir do momento que vocês vão vendo estas formações bíblicas, vocês também vão assistindo os filmes. Assistam o filme de Abraão e vão assistindo os filmes da sequência da Bíblia, para vocês facilitarem melhor o entendimento. Tá? Vão ler na Bíblia também. Quem está fazendo estudo bíblico vai ler na Bíblia. Você já tem que estar lendo a Bíblia, já tem que estar na história de Moisés, que eu já cheguei aqui em Moisés. Se você não está na história de Moisés da Bíblia, porra, então pare a formação e vá lá ler a Bíblia até chegar na parte, para ficar melhor de você entender. Porque aqui nós da formação bíblica entendemos uma coisa. Em formação bíblica, eu não vou ler a Bíblia do capítulo 1 de Gênesis até o último do Apocalipse, tintim por tintim, não. Aqui é um estudo bíblico, tá? Para a gente entender, saber como é que a Bíblia foi escrita e conhecer o povo histórico. Então estude a Bíblia, lê a Bíblia em casa, vai lendo sua Bíblia e vendo os filmes para ajudar, tá? Então o que aconteceu? Toda a família de Moisés, os descendentes dele, que a gente sabe, Jacó, que teve 12 filhos e tarará, e foi pro Egito, e sai do Egito e volta pro Egito de novo. No final das contas ficaram no Egito porque Deus é sábio, Deus é esperto. Então fez com que Moisés estivesse lá. Aconteceu a confusão toda dele ser colocado no cesto. Para quê? Para ele ir para a corte dos egípcios, para ele aprender a ler a arte da escrita, porque isso era uma coisa chique, de gente importante, ter esse curso de escritura, tanto é que tem os escribas, né? Entendeu? Então, o próprio Atos dos Apóstolos, que é o São Lucas, ele que vai relatar isso aí em capítulo 7, versículo 22, ok? Então, entendamos uma coisa. Então, a partir de Moisés, no século XV a.C., século XV é aproximadamente 1500 anos. Temos no Egito o conhecimento das escritas. Então, lá os egípcios, eles conheciam aquela escrita proto-semítica, cuneiforme, que evoluíram, que a gente viu, para o que se chama hieróglifos. Se não lembra o que é hieróglifos, voltem o vídeo, a fita lá do vídeo e vocês vejam de novo. Então, todas estas formas de escrita se analisa que Moisés tem aprendido. Então, Moisés aprendeu todas essas coisas, ok? Moisés recebe o certificado em escrita. Nossa, claro, tem certificado em escrita? Tem. Então, ele recebe esse certificado. Então, vamos ver aqui, ó. Proto-semíticas, mais cuneiforme, mais hieróglifos. Tá aí, ó. Essa junção, olha aí, ó. Da escrita aí que vocês podem ver na imagem. Deixa eu aumentar ela aqui para ficar melhor de visualizar. Ok? Então, toda essa junção, olha aí a escrita. Agora parem para imaginar bem, pelo amor de Deus, o povo amado de Jesus, que dizem que só vale o que está na Bíblia, solo escritura, se não tiver na Bíblia. Gente, olha a dificuldade de escrever isso daí. Tu tinha coragem de aprender essa escrita de hieróglifos e sair escrevendo esse monte de desenho aí, ó, de imagem? Vocês teriam coragem de aprender a escrever desde... Agora imagine o trabalho. Gente, imagine o trabalho que Moisés tinha para poder estar aprendendo sobre isso daí. Escrever isso. E será que dessa forma, hieróglifos, continue a formação e você vai descobrir. Então nós vimos a trajetória do Moisés. Agora vamos ver a trajetória do Abraão. Agora vamos ver a trajetória de Moisés. Moisés vai para Midian.
Vou pegar aí o mapa. O Moisés, ele estava onde? No Egito. Como é que ele foi parar no Egito? Porque, como é a história, foi parar no Egito? Abraão teve os seus filhos, que futuramente que o Abraão teve o Isaac, o Ismael, e o Isaac teve 12 filhos. Não foi? O Isaac teve 12 filhos? Não, o Isaac teve Jacó e Esaú. E Jacó teve 12 filhos. E dos 12 filhos teve José. Que José foi para lá no Egito. E depois José, da história de José, que José se tornou um governador lá famoso no Egito, trouxe todo o seu povo hebreu para o Egito. E assim o povo foi parar lá no Egito. O povo foi parar no Egito. E daí, no meio do povo hebreu morando no Egito, nasceu Moisés, bebê. E o faraó fez o que? O faraó queria matar todos os homens hebreus, porque os hebreus estavam aumentando a sua população e os egípcios não queriam e queria matar, e ele foi colocado dentro do barquinho, do cestinho, né? E aí a mulher, a filha do faraó, encontrou e achou ele tão bonitinho, neném bonitinho, e botou ele para criar lá. E assim Moisés estava no Egito aprendendo a ler e escrever. Aí o que que acontece? Olha a trajetória de Moisés agora, né? Olha aí o mapa aí, certo? O mapa Midian. Vamos já ler aí as histórias aí de Moisés, essas trajetórias aí de Moisés. Aí tá o mapa aí do Egito aqui, né? Podemos ver aí, vocês veem aí o Egito e a trajetória do Moisés, ok? Então vamos lá ver o primeiro livro escrito por Moisés. Jó é o primeiro livro escrito por Moisés. Tendo conhecimento de todas as formas de escrita, Moisés sai em direção a Midian, ficando por 40 anos em Midian. Lembra aí onde eu marquei Midian? Se não vir aí, vê o mapa de novo aí, ó. Midian, aqui, ó. Moisés veio para cá, para Midian, certo? Moisés tem contato direto com os escritos proto-sináicos e tem contato com a história de Jó, sendo este considerado o primeiro livro de Moisés. Então ele começa a saber a história de Jó. Quem é que conta a história de Jó? Boca a boca. Então, o primeiro livro escrito por Moisés, a gente vai saber estudar mais adiante que Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Êxodo foram escritos por Moisés e o Jó também, só que Jó foi o primeiro. Olha só, a história de Jó na Bíblia não está na ordem, não é o primeiro, é Gênesis, não é Jó. Tá vendo, senhores protestantes estiverem vendo este filme ou esta formação, que Gênesis não foi o primeiro livro que está na sequência lá a ser escrito. Tá bom? Então, ele estava em Midian e ele tem esse conhecimento de cuneiforme, que era uma escrita pouco utilizada na região de Midian, e o hieróglifo, muito difícil de se escrever, como a gente viu essa linguagem de bicho de animal egípcio, né? De se escrever grande quantidade de informação, a escrita proto-sinática era o melhor para a produção do livro de Jó. Olha só, qual é a escrita proto-sinática, Clailton? A escrita proto-sinática que Moisés escreveu o livro, eu estou voltando bem, ó a proto-sinática aí, ó. Gente, Moisés escreveu o livro de Jó desse estilo aqui, ó. Gente, eu tô de boca aberta, vocês não estão não. O livro do Jó foi escrito, o original foi escrito assim. Não foi escrito com canetinha e papelzinho de folha chamex que você tem aí A4, não. Viu? Foi escrito assim, não. Olha, Moisés não escreveu nem na linguagem hieróglifa o livro de Jó porque era difícil. Imagina, olha aí o hieroglóficos, olha aí, ó, a linguagem hieróglifas. Olha aí como que era complicado. E Moisés escolheu, eu vou escrever aqui esse livro, achei interessante a história de Jó. Eu vou resolver escrever. Ele resolveu escrever, certo? Então vamos ver o êxodo de Moisés. Êxodo significa a saída, ok? Êxodo vem de saída. Só que nós vamos ver isso aí na próxima aula, tá? Até mais. Quem como Deus, ninguém como Deus.